Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta segunda-feira, desejando que você tenha uma ótima semana. Desejo esse que, para algumas pessoas, não poderá ser compartilhado, porque existem algumas criaturas que estão recebendo meteoros em cima das suas cabeças. Nesse final de semana a gente já teve alguns, e agora tem mais um que está atingindo mais um personagem da extrema-direita, que poderá inclusive frustrar qualquer tipo de tentativa dele vir para o cenário eleitoral em 2026. Bom, a figura do inelegível está internada ali, fazendo seu espetáculo. Vou conversar com vocês sobre as consequências, porque não está rendendo absolutamente nada para o inelegível, não. Muito pelo contrário. Tem gente que já está vendo que a estratégia dele, se colocar como coitadinho, nessa espécie de coitadismo, de vitimismo, isso aí até está tirando algumas impressões que algumas pessoas ainda nutriam em relação à criatura. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui das nossas atividades, dê seu joinha, mande seu comentário, são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, muita coisa já para acontecer nessa semana, né? Mas um meteoro acabou atingindo uma pessoa que estava meio fora dos holofotes. Pablo Marçal é condenado pela segunda vez a 8 anos de inelegibilidade. A Justiça Eleitoral de São Paulo também determinou que o empresário pague multa de R$ 420 mil por descumprir uma liminar do processo. Ele pode recorrer da decisão. Bom, mas a julgar pelos precedentes, para quem não sabe do que se trata essa questão específica, é que ele montou um concurso para divulgar os vídeos dele em campanha eleitoral em São Paulo, pagando premiações em dinheiro. E isso é absolutamente vetado pela Justiça Eleitoral. Ele foi avisado, ele foi autuado e ele insistiu, fez alguns trambiques para continuar a vitaminar esse processo nas redes sociais. Moral da história. As multas se acumularam, o delito ficou materializado e agora, além de uma outra condenação que ele já tem já no TRE de São Paulo, ele está tendo mais essa dor de cabeça. Bom, como o advogado dele, o principal, está preso por agressão de mulheres, aquele advogado, muito conhecido, muito espalhafatoso, né, que sempre apresentava a solução para criminosos, dizendo que para um criminoso a solução é dar um tiro no coco ou um tiro no relógio, onde o relógio seria o coração e o coco a cabeça. Então, essa criatura está presa, então dificilmente o Marçal vai ter uma assessoria jurídica como ele gostaria, né? E aquele que prestava assessoria jurídica está precisando agora de uma assessoria jurídica também. Bom, eu comentei com vocês no nosso vídeo anterior que se fizesse uma tomografia na cabeça do Dudu Bananinha, olha, o que surgiu de curiosidade aqui nos comentários do nosso portal, o que se encontraria na cabeça dessa criatura. E eles continuam, né, gente, porque acabou o discurso deles. Eles não podem dizer que o Brasil, se caísse na mão do Lula, viraria comunismo, viraria Venezuela, viraria Cuba. O Brasil está com ótimos indicadores econômicos e sociais, contrastando com o desastre, com a tunga que Paulo Guedes e o papai dele, o papai ladrão de joias, praticaram contra os brasileiros, sobretudo contra os aposentados. Está se jogando muitas luzes agora sobre descontos que se fez irregularmente, ilicitamente, em muitos aposentados aqui no Brasil, mas ninguém está lembrando que os aposentados aqui foram roubados no governo Bolsonaro, mas aos montes, com as estimulações que se fez para que os aposentados pegassem empréstimos com desconto nos seus pagamentos, né? O que, com juros exorbitantes. Isso aí, por si só, já é um escândalo gigantesco, mas como tem muito banco, tem muito dinheiro rolando nessa história, isso sempre foi meio abafado. Sem falar na reforma da Previdência, que ferrou com as pessoas que iriam se aposentar. Isso também é uma questão que a gente não pode deixar de lado. Mas o Dudu Bananinha, ele continua com essa história aqui, que o Moraes está mandando prender o Collor, mandou prender general, está jogando duríssimo com essas criaturas, ele nunca se intimidou, tem gente na cadeia, tem o Roberto Jefferson, tem o Daniel Silveira, um monte de gente que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, estão agora em sérias dificuldades, mas a criatura continua com essa aqui. Moraes está desesperado. Será mesmo, Dudu Bananinha?
Você que fugiu do Brasil, quem é que está desesperado, hein? Você que não está conseguindo nem passar na porta de qualquer pessoa aí da extrema-direita dos Estados Unidos para tentar uma intervenção aqui no Brasil, quem é que está desesperado, hein? Vamos lá. Estava vendo um post aqui de um médico falando que ele pode garantir que se uma pessoa consegue fazer uma live, uma entrevista para o SBT, consegue assinar 2 ou 3 papel, não sabe nem usar o plural. Mas a questão não é essa, consegue fazer muita coisa, né? Quando um bandido bota uma arma na tua cara, você é capaz de fazer coisas contra a sua vontade que certamente até mesmo você duvidaria. O ponto é que nós somos um país cristão. Oh, você lembrou o Brasil é um país cristão, hein? O que tu tem na cabeça, hein, Bananinha? Um país solidário, né? Pessoas que cultuam esses valores. Tanto que quando o Código Civil fala no seu artigo 224 que pessoas que estejam, né, na UTI não podem ser intimadas, isso é uma... E UTI pode ser invadida em período de pandemia? Por que teu pai mandou invadir o hospital, hein? E um monte de criminoso aí da tua Orcrim fez isso, invadiu, tentaram gravar ali, aliás, gravaram, né? Enfim, agora eles são defensores de direitos humanos em extremo, né? Uma expressão de uma cultura nacional. Só que isso daí falta no coração de ditadores. Alexandre de Moraes está acelerando o máximo possível. Quem é que andava com camiseta de torturador no peito? Tem do Bananinha? Gente, é gente muito pilantra, né? Desculpe que usar essas expressões, né? A gente nunca pensa que vai ser obrigado a dizer isso, mas a gente está enfrentando gente que não tem filtro, gente que não tem princípios, gente que não tem compromisso com a verdade, com fatos. São estelionatários, vigaristas na política. Não é à toa que o clã Bolsonaro nunca fez absolutamente nada em relação à iniciativa privada, enfim, e acumulou muito dinheiro. Às vezes mulheres de Bolsonaro saírem endinheiradas, enfim. A família conseguiu acumular muito dinheiro apenas com cargos públicos, e de forma absolutamente incompatível com aquilo que eles sempre ganharam, né? Mas continua com essa aqui, ó. A corda de Moraes estourou, Estados Unidos prepara a sua punição. Os sites da extrema-direita continuam com isso. Olha, gente, não vai adiantar nada, né? Bom, e aí, chegando aqui na vida do inelegível. Gente, o Bolsonaro ele montou um verdadeiro reality show, mais de 22 aparições, mostrando ali ele dentro da UTI, virou uma grande palhaçada. Não é à toa que ontem eu mostrei para vocês, muita gente adorou a coluna do Sensacionalista, que fez até a brincadeira, né, que o Bolsonaro ali, como essa gente gosta muito de dinheiro, eles vão até começar a cobrar também para tirar foto com o Bolsonaro. E até foto com sonda no nariz, vou botar sonda no nariz, então virou uma palhaçada, né? Uma coisa ridícula. E aí o que acontece? Como ele está percebendo que a audiência está dando para trás, ele está postando coisas políticas. E hoje ele ressuscitou aqui uma fala da Simone Tebet em 2015, né, onde a Simone Tebet falava que era favorável a se ter um voto com comprovante impresso no final da história. Coisa que, aliás, muita gente defendeu também. Só que é o seguinte, isso foi utilizado como uma espécie de argumento bandido para que Bolsonaro conspurcasse, criminalizasse, adulterasse, satanizasse o processo eleitoral do nosso país. Usou isso como ferramenta para uma prática de golpe, que é uma questão completamente diferente. Um argumento pela voz de uma pessoa que está no campo da democracia, no campo da racionalidade, simplesmente deve ser debatido, sim. Mas na boca de um vigarista, de um golpista, de um estelionatário, aí a coisa ganha uma outra conotação, né? Aí ele colocou aqui uma fala antiga da Simone Tebet, né? Se concretiza, então para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor de que ele... Aí é o seguinte, aí os comentários são muito engraçados, gente. Primeiro comentário aqui, do Lame 101. Escreveu o seguinte em relação a esse post do Bolsonaro. Você está falando, desculpe aqui, tá, gente, o que está escrito aqui. Você está falando dessa porra de voto impresso de novo, seu velho do caralho. PQP, tu não estava morrendo no hospital? Então, gente, já caiu na galhofa total, né? Não adiantou fazer jingles, enfim, ninguém está cantando jingles do Bolsonaro, não mobilizou absolutamente ninguém. E o que acontece é o seguinte, o filtro, tantas vezes a figura expondo ali o seu suposto drama, que isso vai caindo no discreto. Ele não está com uma doença incurável. Ele fez uma cirurgia e está se recuperando da cirurgia. É bem diferente, alguém que está lutando contra uma enfermidade grave, alguém que está ali
batalhando. Não é o caso dele, está muito bem assistido. No estado de Minas, a gente lê: Bolsonaro exibe sondas e cicatrizes e especialistas veem apelo estético. Ex-presidente busca manter mobilização emocional ao seu redor, avaliam acadêmicos. Olha, quanto mais ele ficar perto da cura, mais perto ele estará da papuda. Então, a gente tem que torcer para ele se curar rapidamente, né, para poder se defender. Olha só a repercussão geral, gente. Blog do Noblar. Reality show de Bolsonaro, direto da UTI, é um fracasso de audiência. Vários jornais estão repercutindo o mesmo tipo de percepção. Aqui no Intercept: Bolsonaro transforma a UTI em reality show de vitimismo. Show de martirização mira ganhos políticos e eleitorais, mas foco deveria ser apenas em deixar o ex-presidente com saúde perfeita para, em breve, desfrutar de longas férias na cadeia. Matéria do João Filho, aqui do Intercept. Vários jornais. Jornal aqui, TVL News. Reality em hospital fracassa e Bolsonaro ruma para o esquecimento, reproduzindo a coluna do Noblar. Tem mais aqui. Diário de Cuiabá. Jair Bolsonaro transforma UTI em reality show de vitimismo. E aí, gente, estão repercutindo muito. Ó. Reality em hospital fracassa e Bolsonaro ruma para o esquecimento. Reverberando aqui mais uma vez a coluna do Noblar. Então não sobra nada para essa extrema-direita. Os mantras todos que eles utilizavam, né? Brasil é uma ditadura, e que ia virar Cuba, Venezuela, que ia fechar a igreja, e que ia ter ideologia de gênero, e que ia ter mamadeira disso, mamadeira daquilo, enfim, ia ter banheiro unissex. Esse discurso foi pro ralo, acabou esse discurso, não tem mais apelo a esse tipo de argumento bandido. Então o que sobra para essas criaturas? Inventar ou requentar novas histórias. Estão vindo com esse desconto que foi feito ilegalmente nos aposentados, parcela dos aposentados, mas quem lesou mais aposentado no Brasil, mostrei para vocês no nosso encontro do final de domingão, foi o governo Bolsonaro, que destroçou os aposentados aqui no nosso país. Aqueles que já eram aposentados e aqueles que estavam em vias de se aposentar, e alguns que ainda não conseguiram se aposentar por conta do que foi feito contra os aposentados aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto aqui, porque tem muita coisa interessante para a gente analisar, para apontar que irá acontecer ao longo dessa semana, né? Um grande abraço. Enfim, a UTI, o BBB da UTI foi pro ralo, né? Um grande abraço. Tchau.